Bom, pessoal, vamos retomando as nossas aulas do curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica. Estamos na disciplina de regulamentação da aviação civil e hoje tratando especificamente do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 65. Esse regulamento ele trata especificamente dos requisitos referentes à emissão de licença, habilitações e regras gerais para o despachante operacional de voo e para o mecânico de manutenção aeronáutica. Pessoal, nós não vamos tratar aqui dos requisitos referentes ao despachante operacional de voo, porque nossa escola não forma o despachante operacional de voo. Então, portanto, nós vamos dividir essa aula em dois vídeos. O primeiro vídeo abordará os aspectos gerais que afetam tanto ao despachante quanto ao mecânico de manutenção aeronáutica. Então, na subparte A deste regulamento, estão ali as regras que são aplicáveis tanto para o despachante operacional quanto para o mecânico de habilitação, mecânico de manutenção aeronáutica, por isso vamos vê-la. E também depois vamos na segunda parte, no segundo vídeo, falar da subparte D, que trata das regras relativas ao mecânico de manutenção aeronáutica. Pois bem, eu vou mostrar para vocês, eu estou agora colocando na tela para vocês o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 65, está na emenda 0, ou seja, é um regulamento que está como original desde 2018. Ele foi colocado em vigor a partir da publicação da Resolução 469, de 16 de maio de 2018, num trabalho conjunto da Superintendência de Padronização Operacional, a SPO, e a Superintendência de Aeronavegabilidade, que é a SAR. Então, como falei para vocês, esse regulamento está dividido em subpartes. A subparte A vai falar de disposições gerais, de regras gerais que são aplicáveis tanto ao mecânico quanto ao despachante operacional de voo, e eu vou trazer algumas dessas regras para que a gente as conheça, vamos falar da subparte D, do mecânico de manutenção aeronáutica, e como falei, não falaremos da subparte C, pois não é objeto de curso em nossa escola, ok? Muito bem, vamos voltar então lá para a nossa aula, onde eu vou trazer para vocês alguns requisitos na primeira parte, referente à subparte A. Então, muito bem, subparte A, disposições gerais. Pessoal, a primeira coisa que é importante a gente saber é a aplicabilidade do regulamento. E ele traz no primeiro requisito essa aplicabilidade, dizendo que trará regras para a obtenção das licenças do despachante operacional de voo e do mecânico de manutenção aeronáutica. Bom, algumas definições que são importantes a gente conhecer e principalmente conseguir diferenciar o que é uma habilitação, o que é uma licença. E eu trago essas duas para vocês. Então está aí a definição de habilitação. É uma autorização que vai estar associada a uma licença e dentro da qual serão especificadas as qualificações do seu detentor, definida e conferida a validade para execução de trabalhos sob essa habilitação e também definidas as condições de prerrogativa e limitação do seu detentor. Haverá na segunda parte, quando nós falarmos da subparte D, um requisito específico que tratará das prerrogativas e limitações de cada habilitação, motopropulsor, célula e aviônica. Ok, então o que é a licença? A licença já é o documento, a autorização que o Estado te dá, para que você execute uma certa atividade. No nosso caso, a ANAC emite a licença para uma pessoa que vai executar uma especialidade aeronáutica, e tem a finalidade de formalizar o processo de certificação que essa pessoa passou. Um dos steps desse processo é o curso que vocês estão fazendo, tudo isso dentro de requisitos definidos no Regulamento 65, que vão conferir ao detentor dessa licença prerrogativas e limitações
dentro da habilitação que estará associada a esta licença. Habilitações essas que no Brasil poderão ser 3. Nós vamos ver isso na segunda parte, eu já adianto. Aviônica, GMP e célula. Muito bem. O requisito 65.3, né, ele vai falar da concessão, da possibilidade de concessão de licença para estrangeiros que não residem no Brasil. Então, existe essa possibilidade, o estrangeiro não residente no Brasil, ele poderá, né, requerer à ANAC uma licença, né, desde que a ANAC considere que é necessária a obtenção dessa licença para a operação e também ou para garantir a aeronavegabilidade continuada de uma aeronave com matrícula brasileira que possa estar operando no país estrangeiro do qual essa pessoa está requerendo a licença. Muito bem? Bom, um outro aspecto que também está presente no nosso regulamento e está aí no requisito 65.4 é a possibilidade de convalidar e validar temporariamente licenças e habilitações estrangeiras, né? Então, considerando que não havendo nenhum prejuízo às leis de imigração e trabalhistas dentro do Brasil, a ANAC percebe que poderá convalidar uma licença estrangeira que foi emitida por um membro da ICAO, signatário como o Brasil da Convenção de Chicago, porém a condição sine qua non que a ANAC estabelece é que haja o critério da reciprocidade, ou seja, se o brasileiro também requerer essa convalidação ou validação temporária naquele país, signatário da Convenção de Chicago, ele também conceder ao brasileiro. Se houver essa reciprocidade, a ANAC poderá, né, conceder essa convalidação. Tá ok? Muito bem. Ainda falando de um outro assunto interessante dentro das regras que são gerais, o requisito 65.6, que trata das possibilidades de suspensão e cassação de licença ou habilitação. O que esse regulamento vai dizer para a gente? Olha, qualquer dessas licenças de que trata o regulamento 65 e as suas habilitações averbadas, né, e ligadas a essa licença, poderão ser suspensas liminarmente pela ANAC caso sejam detectados qualquer ato ilícito cometido pelo seu detentor. Esse detentor não possuir idoneidade profissional ou não estar capacitado para exercer as funções especificadas na sua licença e habilitações. Então, essas possibilidades estão descritas no 65.6, no parágrafo A. Bom, e caso, né, a suspensão seja por indício de falta de capacitação, esse titular dessa licença e habilitações agregadas deverá se submeter a novos exames teóricos e ou práticos a critério da ANAC, a fim de que seja novamente aferido que ele possui essas competências. Tá ok? O 65.6 traz, né, de forma mais detalhada essas condições. Concito que vocês façam a leitura complementar. Nós trataremos desses assuntos na nossa aula e nos nossos questionários, portanto, eu trago para vocês aqui aspectos gerais e mais principais de cada regulamento, mas nós abordaremos detalhadamente todos os requisitos dentro do nosso estudo. Portanto, é importante que vocês leiam a subparte A na sua plenitude, assim como a subparte D em toda a sua plenitude, e respondam os questionários que estarão disponíveis para tal. Muito bem, dando continuidade, como se solicita, né, essa licença ou as habilitações? Lembrem-se que quando falamos de ICAO, né, falamos dos anexos à Convenção de Chicago, eu apresentei para vocês o anexo 1 da Convenção de Chicago. O anexo 1 trata de licença de pessoal, né, e especificamente no capítulo 4, né, no parágrafo 4.2, ele vem a abordar os requisitos de elegibilidade para que uma pessoa venha a ter uma
licença de mecânico de manutenção aeronáutica, né? E que aquelas recomendações estabelecidas no anexo 1 da Convenção de Chicago fossem regras no Brasil, haveria de estarem desdobradas no regulamento, e é isso que o 65 vem fazer, é isso que a ANAC faz quando coloca essas regras dentro do RBAC 65. E esse requerente vai ter que atender a requisitos de idade, grau de instrução, conhecimentos teóricos e práticos, né? E terá que ser aprovado em exames teórico e prático previstos no regulamento, que serão correspondentes à licença e habilitação requerida. Então, por que ele fala da licença e habilitação requerida? Porque essa subparte trata de duas licenças distintas e nós vamos particularizar o nosso estudo sobre a licença de mecânico de manutenção aeronáutica. Então, para a requisição da licença de mecânico de manutenção aeronáutica e habilitações agregadas, nós vamos ter que ser testados, nossos conhecimentos deverão de ser aferidos dentro dos conhecimentos necessários para a obtenção da licença de mecânico de manutenção aeronáutica e na especificidade de cada habilitação, GMP, aviônico e célula. Muito bem. O 6512 traz um assunto muito interessante que também está ligado a um assunto muito maior e que hoje os nossos regulamentos abordam de forma sistêmica, que é o sistema de gestão da segurança operacional e a questão da substância psicoativa, né, do controle do uso de substância psicoativa faz parte de toda essa conjuntura. Está tratada particularmente no Brasil no RBAC 120, mas o regulador faz questão de trazer esse aspecto para o regulamento 65 e deixar claro desde já para aquela pessoa que deseja obter uma licença e as habilitações agregadas possíveis à licença de mecânico de manutenção aeronáutica, de que é vedado ao titular dessa licença que use uma substância psicoativa durante o exercício de suas atividades ou mesmo exerça essas atividades quando estiver sob o efeito dessa substância psicoativa. E, pessoal, nós temos que ter uma atenção muito grande em relação a isso, porque nós estamos falando aqui, inclusive, de drogas socialmente aceitas, como o álcool, por exemplo. Nós estamos falando aqui de drogas que são medicamentos. Então, se você toma, por exemplo, um relaxante muscular potente, né, na madrugada do domingo, e na segunda-feira de manhã você vai trabalhar, você pode estar sob o efeito dessa substância psicoativa que age no seu sistema nervoso central, inibindo ou deprimindo o seu sistema nervoso central, e, portanto, você não poderá exercer as suas atividades naquele dia, porque senão você estará contrariando esse requisito 65.12 e também requisitos estabelecidos no RBAC 120. Ok? Então chamo a atenção de vocês para isso, mas serão treinados quando estiverem nas suas organizações a respeito deste assunto. Bom, ainda no uso de substância psicoativa, qualquer pessoa que viole as proibições que estão no parágrafo 65.12, letra A, que a gente viu, vai ser imediatamente afastado das suas atividades, né? E, como falei, esse tema, substância psicoativa, está abordado no Brasil no RBAC 120. Então, com esses aspectos que eu trago para vocês agora, nós encerramos, né, o nosso assunto da primeira parte, né, do RBAC 120, né, e na próxima aula nós falaremos sobre a subparte D do RBAC 100 e do RBAC 65, que vai falar das regras, né, específicas para o mecânico de manutenção aeronáutica. Concito a vocês que assistam esse vídeo, revejam e leiam toda a subparte A do RBAC 65 e aí então assistam a segunda parte que vai falar da subparte D sobre as regras específicas para o mecânico de manutenção aeronáutica. Aguardo vocês na próxima aula, bons estudos e até a próxima.